Bom dia. Hoje são 19 de julho de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais uma aula sobre língua portuguesa. Veja essas duas expressões aí. Temos aí mais e mas. Mais e mas. A quase totalidade do povo brasileiro erra quando emprega o mais, porque aí as pessoas confundem o mais com o mas. A quase totalidade pronuncia mais, quando deveria ser pronunciado o mas. Então vamos aí ao quadro que fiz. Então vamos aí, gente. Acima temos à esquerda mais e à direita mas. São coisas parecidas, mas diferentes, com significados diferentes. Mais, à esquerda, com i, mais, é um advérbio de intensidade. E ele se opõe a menos. Quando você diz mais, o oposto, o contrário, é menos. Agora, a palavra mas, M-A-S à direita, mas, conjunção adversativa. É uma conjunção que significa o contrário. E ela pode ser substituída, o mas, por porém, todavia, contudo, etc. Então vamos aos exemplos, que aí a gente aprende com exemplos. Na letra A eu digo assim: trabalho mais que ele, ou trabalho mais do que ele. Você vê aí que o mais é com i, mais, e não mas, mais, porque aí é um advérbio de intensidade. Eu estou dizendo que uma certa pessoa, que eu, no caso aí eu, trabalho mais do que ele, eu trabalho mais do que aquele cidadão. É um advérbio de intensidade. Então, mais aí com i, mais. Eu posso substituir por menos. Quando é mais advérbio, eu posso substituir por menos. Eu digo assim: trabalho menos do que ele. Olha aí. Ou então, trabalho mais do que ele. Então, mais aí não há como você errar. Na letra B, estudei muito, mas não fui aprovado. Aí está o mas, uma conjunção adversativa, contrária. Por que é contrária? Por isso, olha, eu digo assim: estudei muito. Quando eu digo estudei muito, espera-se que eu tenha sido aprovado. Mas foi o contrário, ó. Essa oração que está aí, mas não fui aprovado, ela contradiz, ela se opõe, melhor dizendo, ela se opõe à oração primeira aí, ó, estudei muito. Porque quem estuda muito, é normal que seja aprovado. Então, a oração aí é adversativa, contrária ao que é dito na primeira oração, estudei muito, mas não fui aprovado. Ou seja, o contrário, porque esperava-se a aprovação de alguém, mas não foi aprovado, mesmo estudando muito, entendeu? É por isso que o mas aí, ele é uma conjunção adversativa, contrária. Então, a quase totalidade do povo brasileiro erra aí, no emprego do mas. Quando é para dizer mas, aí o povo, em sua quase totalidade, diz mais. E aí está o erro. É comum as pessoas dizerem: estudei muito, mas não fui aprovado. Aí está o erro. Poucas pessoas pronunciam corretamente aí o mas. É mas, não fui aprovado, e não mais. Não existe esse i aí na conjunção adversativa. Outro exemplo, na letra C. Eu digo assim: trabalho demais, mas ganho pouco. Olha aí, o mas, novamente, conjunção adversativa, contrária.
você pode substituí-la por porém, todavia, contudo, ó, trabalho demais, porém ganho pouco, trabalho demais, todavia ganho pouco, trabalho demais, contudo ganho pouco. Então você vê que essa oração aqui, mas ganho pouco, é uma oração adversativa, contrária ao que é dito na primeira oração, trabalho demais. Porque quem trabalha demais, o óbvio é ganhar mais, não é? Seria, né? Mas não é essa a realidade. Então, o trabalho demais, esperava-se que essa pessoa ganhasse mais. Mas aqui é o contrário. Então, você vê que a segunda oração, mas ganho pouco, ela é contrária ao que é dito na primeira. É por isso que esse mas é uma conjunção adversativa, de adversário, contrário. Então aqui o certo é mas, só que a quase totalidade da população brasileira diz trabalho demais, mais ganho pouco, mais ganho pouco, mais não. O mais nada tem a ver aqui. O mais é apenas advérbio de intensidade, que se opõe a menos. Então aqui é mas, sem o i. Exemplo na letra D. Se eu pudesse, comeria mais. Olha aqui, se eu pudesse, comeria mais. Aqui está correto mais, com i. Mais. É um advérbio de intensidade, que pode ser substituído por menos. Eu poderia dizer assim, se eu pudesse, comeria menos. Veja aí, o menos se opõe a mais. Se eu pudesse, comeria mais. O mais aqui está correto. É com i, mais. E não confundir com mas. Conjunção adversativa. Último exemplo. Eu digo assim, falei muito, mas ninguém entendeu. Olha aqui, falei muito, mas ninguém entendeu. Corretíssimo, esse mas aí é uma conjunção adversativa. Essa oração, a segunda oração, mas ninguém entendeu, é contrária, ela se opõe ao que diz a primeira oração, falei muito. Quando eu digo falei muito, é normal que alguém tenha entendido alguma coisa. Espera-se que alguém tenha entendido alguma coisa. Mas aí a segunda oração, mas ninguém entendeu, ela vem como uma força contrária ao que é dito na primeira oração. Porque falei muito, espera-se que alguém tenha entendido. Mas aí veio o contrário, ó. Falei muito, mas ninguém entendeu. Falei muito, porém ninguém entendeu. Falei muito, todavia ninguém entendeu. Entendeu aí, gente? Não é fácil? Então uma coisa é mais, advérbio de intensidade. Outra coisa é o mas, uma conjunção adversativa, que significa o contrário, certo? Então nunca troque aí as coisas. Nunca troque as coisas. Quando você disser, o filho da vizinha estudou muito, mas não foi aprovado. Mas não foi aprovado. E não, o filho da vizinha estudou muito, mas não foi aprovado. É o que o pessoal diz aí em sua quase totalidade. Mas não foi aprovado. Mas não. Mas se usa em outra situação. Muito obrigado.